E aí, que bom que a gente está junto para mais uma aventura incrível pela Bíblia. Hoje a gente vai lá no livro de Gênesis, capítulo 50, para descobrir uma história de verdade sobre um medo gigante e uma surpresa maior ainda. É uma história que ensina sobre um superpoder que o Papai do Céu nos dá, o perdão. Pensa um pouquinho comigo. Já aconteceu de a gente fazer alguma coisa que não foi muito legal e que deixou alguém que a gente ama bem triste? E aí, logo depois, bate aquele friozinho na barriga, um medo do que pode acontecer? Acho que todo mundo já sentiu isso, né? Pois é, na nossa história de hoje, os irmãos de um homem chamado José estavam sentindo exatamente isso. Só que o medo deles não era pequeno, não. Era gigante. E sabe por quê? É que o pai deles, Jacó, tinha acabado de ir morar lá no céu com Deus. E agora eles estavam super preocupados, pensando no que José poderia fazer com eles. Tá, mas de onde vinha tanto medo assim? Vamos entender isso agora. A primeira parte da nossa história se chama Um Segredo e um Medo. É aqui que a gente vai descobrir por que o coração deles estava batendo tão forte. Esse medo todo tinha um motivo bem sério. Muitos e muitos anos antes, quando José e os irmãos eram mais novos, eles deixaram a inveja entrar no coração e fizeram uma coisa muito, muito feia com o próprio irmão. Era um segredo bem triste que eles carregavam há um tempão. E olha só o que aconteceu com José por causa disso. Que jornada, hein? Primeiro ele foi vendido pelos próprios irmãos. Imagina que tristeza. Depois ele virou um servo lá no Egito. E não para por aí. Ele foi preso por algo que nem fez. Mas a parte mais incrível é que no meio de tudo isso, Deus nunca abandonou José. E com a ajuda de Deus, ele se tornou o governador de todo o Egito. Uau, que virada! Então, imagina só a cena. José agora era super poderoso e o pai deles não estava mais lá para proteger. Os irmãos começaram a pensar, morrendo de medo. E agora? Será que o José vai usar todo o poder dele para se vingar da gente? Será que ele vai devolver todo o mal que a gente fez para ele? E aí, o que será que aconteceu? É agora que a história fica ainda mais emocionante. Vamos para a segunda parte, a surpresa do perdão. Se prepara, porque a reação do José foi uma coisa que ninguém esperava. Com o coração bem apertadinho de tanto medo, eles resolveram mandar um recado para o José. Na mensagem, eles pediam com toda a força, por favor, perdoa a maldade e o pecado dos seus irmãos. A gente sabe que te fizemos muito mal. E aqui vem o momento mais uau da história. A gente podia pensar que José ia ficar bravo, né? Falar, ah, chegou a minha vez. Mas não foi nada disso que aconteceu. A Bíblia conta que quando José ouviu as palavras dos irmãos, o coração dele se encheu de amor e ele chorou. Vendo os irmãos ali tremendo de medo na frente dele, José disse umas palavras cheias de carinho. Não tenham medo, por acaso eu estou no lugar de Deus? O que ele queria dizer era que só Deus tem o direito de julgar. O papel dele como irmão era mostrar amor e acalmar o coração deles. E essa resposta do José nos mostra a lição mais preciosa de todas. Vamos descobrir juntos qual é? O plano bom de Deus. Essa é a parte mais importante. José olhou para eles e disse a frase mais poderosa de todas: Vocês planejaram o mal para mim, mas o plano de Deus era transformar tudo isso em bem. Puxa, que demais! O nosso Deus é tão poderoso e tão bom que ele consegue pegar uma coisa triste e ruim e transformar em algo maravilhoso e cheio de alegria. E olha só que legal, para a gente entender direitinho. De um lado, tinha o plano dos irmãos. Começou com inveja, virou maldade e só podia terminar em tristeza. Mas do outro lado tinha o plano de Deus, que usou tudo isso para trazer salvação, perdão e, no final, muita alegria para a família toda. E que bem foi esse? Bom, como José era o governador, Deus deu muita sabedoria para ele guardar bastante comida. Anos depois, quando uma fome terrível apareceu, ele conseguiu alimentar a família dele e todo o povo do Egito, salvando um monte de gente. O plano ruim dos irmãos foi transformado por Deus num plano de salvação. E o perdão de José foi de verdade, sabe? De coração. Ele não só falou que perdoava, ele abraçou os irmãos, acalmou o coração deles e ainda prometeu: fiquem tranquilos, eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. Ele respondeu ao mal com muito, muito amor. Então, o que essa história fantástica nos ensina? Que perdoar é um superpoder, um poder que vem direto do Papai do Céu e que a gente pode usar todos os dias.
Bora ver como a gente ativa esse superpoder? É mais simples do que parece. O primeiro passo é a gente se lembrar que, por causa de Jesus, Deus perdoa todos os nossos erros, sempre. O segundo passo é pedir ajuda para Ele. É só falar: Papai do céu, me ajuda a perdoar. E o terceiro é uma escolha do nosso coração: escolher amar, mesmo quando ainda dói um pouquinho. E olha só que coisas incríveis acontecem quando a gente usa esse superpoder. A gente sente uma paz dentro do nosso coração, a gente pode consertar amizades que estavam meio quebradas, a gente mostra para as pessoas como é o amor de Deus e o mais legal, a gente deixa Deus fazer o que ele fez na vida de José, transformar uma coisa triste em algo muito feliz. No fim de tudo, o perdão de José foi como um espelho bem brilhante, mostrando para todo mundo um pouquinho do amor gigante que Deus sente por cada um de nós. Um amor que está sempre, sempre pronto para perdoar. E para a gente terminar, fica essa perguntinha para a gente pensar com carinho. Será que tem alguém que nos deixou tristes? Quem a gente pode escolher perdoar hoje, pedindo a força e ajuda do nosso Pai Celestial? Nossa, que lição poderosa, né? Se essa história sobre superpoder do perdão falou com seu coração, que tal compartilhar com um amigo? E volte sempre, tá bom? A palavra de Deus está cheinha de outras histórias incríveis para a gente aprender junto. Um super abraço e até a próxima!